Beleza. Então vamos terminar hoje o Averroes. Aí na semana que vem vamos pular os caras lá da filosofia judaica, que é o Maimônides. E aí a gente vai direto para o Tomás de Aquino, que é mais importante. A gente vai demorar também um tempinho nele também, provavelmente. Aí vocês vão lendo, né? Lá no Reale tem lá a parte do Maimônides. Então, são 3, 4 páginas só. Mas vamos lá. Né? Bom, então nessa parte aqui, agora, né, faltou falar sobre, de fato, né, a teoria que o Averroes vai defender enquanto teoria epistemológica. Né? Aí eu acho melhor pegar isso aqui, ó, que é lá no livro do Reale mesmo, né, na página 199, aí vai estar coloridinho de vocês, né, que é esse esquema aqui que o Giovanni Reale faz para explicar a teoria do Averroes. É mais fácil olhar no esquema do que olhar no texto, né? Então, como é que funciona isso? Né? Então, o Averroes ele está querendo fazer a seguinte pergunta, né? Como o conhecimento ele chega na gente, né? Como é que a gente produz conhecimento, né? Como os seres humanos produzem conhecimento? O Aristóteles, né? Ele vai fazer uma reflexão, né? Ele vai dar uma explicação quase que empirista, bastante empirista para isso, né? Então, o que o Aristóteles fala? Fala assim, ó. O conhecimento humano ele tem duas etapas fundamentais, né? A primeira etapa é a etapa da aquisição de informação, que é a etapa sensível. E a segunda etapa é uma etapa de composição intelectual que ele chama de que ele começa na abstração e vai subindo, né, até a intelecção mais refinada, vamos dizer assim. Então são duas etapas, né? Então está o ser humano aqui no meio, né? O ser humano então ele tem o aparelho sensível, né? Visão, audição, tato, paladar, e aí ele interage com o mundo, né? Ao interagir com o mundo, as informações chegam para o indivíduo, né? Todas elas desconectadas. Então, chega lá o som de um jeito, chega lá as cores, né? As formas de um jeito, chegam lá as percepções sensoriais de outro, né? Chega tudo meio bagunçada. Então, o mundo externo, né? Ele produz no ser humano sensações. Não é isso, né? Sensações que são esses aspectos que vêm por meio dos sentidos. Não sei se você já sonhou, né? E no sonho você percebe que algumas coisas que você sonha, elas estão meio fora de sentido, fora de ordem, né? A coisa que devia estar embaixo está em cima, coisa que é dura fica mole, coisa que é mole fica dura, ou seja, tem uma transformação, né? Uma bagunça, né? Do aparelho sensorial, né? Por quê? Porque o sonho não é uma experiência que você está tendo de sensações, né? É uma experiência onírica intelectiva apenas, né? Não é da sua sensação. Por outro lado, se você utiliza algum tipo de droga, né, ou faz algum tipo de meditação, um negócio assim mais intenso, né, você consegue ter experiências sensoriais diferenciadas. Então, tanto para o uso de rapé, para o uso sabe, do santo daime, né, de droga, de maconha, cocaína, tal, né, até para o uso de jejuns, né, ou de processos de mortificação muito intensos, né, jejum assim de 3 dias sem água, né, que se relata é que você começa a perceber coisas, né, ou a ter percepções da realidade que são diferentes daquela percepção do mundo cotidiano, né? Então, isto é para demonstrar que a maneira pela qual a gente assume, a gente recebe as sensações, ela não é uma maneira estruturada, né? Ela é uma maneira meio bagunçada mesmo. Quem estrutura essas informações é a mente humana. E essas drogas, né, ou esses estados de consciência alterada, ele altera não a percepção dos sentidos, mas altera, sim, a sua mente. Né? Então, por exemplo, você vê muito mais coisas do que você acha que você viu. Você escuta muito mais coisas do que você acha que escutou. Né? Todo mundo que escuta, por exemplo, uma harmonia, uma filarmônica, né, uma sinfônica, ele está escutando todos os instrumentos, todas as notas, todos os barulhos, né, as batidas, ele está escutando tudo. Só que ele não percebe tudo ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque o aparelho intelectual dele não está preparado, né, não está treinado para essa percepção. Então, em termos de percepção da realidade, todos os seres humanos percebem de maneira equivalente. Claro que se você tiver algum defeito físico, né, aí você vai ter dificuldade de apreensão do conhecimento.
mas no geral todo mundo recebe da mesma forma. Então todo mundo vê tudo ao mesmo tempo, todo mundo escuta tudo, todo mundo sente tudo. O que acontece é que o intelecto, na hora de vir para o intelecto humano, é que essas coisas começam a ter mais ou menos organização, né? Maior ou menor, né? Ou ter mais intenção, mais atenção a determinados detalhes do que a outros detalhes. Né? Então, tirando a parte dessa primeira fase da aquisição do conhecimento, que é a fase empírica, né? Que é a fase de você observar a realidade e tomar dela, né? As sensações que vão criar na sua mente o conhecimento. Depois dessa fase, tem a fase intelectiva. E aqui, o Aristóteles ele explicará mais ou menos assim, né? Vai falar, olha, a primeira coisa que acontece depois que as sensações chegam na sua mente é que você vai produzir um negócio chamado fantasia. Fantasia. Fantasia, em Aristóteles, é a mesma coisa que imaginação. Então, é claro, né, que eu vejo, por exemplo, eu vejo sei lá, né, eu vejo um cachorro, né, eu vejo um cachorro, o cachorro é um poodle branco, né, o que eu vi é o branco, eu vi forma do cachorro, eu senti o cheiro, eu ouvi latido, né? E eu senti a presença dele, né? Todas essas informações chegaram para mim como informações separadas por meio dos meus sentidos, né? Mesmo aquilo que eu vejo, ele não está junto, ele está separado, né? Eu vejo o branco primeiro, depois eu vejo a pelagem do cachorro, depois eu vejo a densidade do cachorro. Então, eu não estou percebendo isso, mas eu estou vendo as coisas dessa forma, como se elas fossem informações que chegam para mim, todas paralelas, mas separadas umas das outras. Dentro da minha imaginação, eu recrio a imagem daquele cachorro dentro de mim. Então eu pego o branco, coloco lá, pego o pelo, coloco lá, pego o tamanho, pego o cheiro, pego isso, pego aquilo e monto o cachorro dentro da minha mente. Esse cachorro é um cachorro fantasma, né? É um cachorro da minha fantasia. É o cachorro da minha mente. Ele está na minha frente, é o cachorro real, mas também está na minha fantasia. É o cachorro imaginário. Dessa forma, quando o cachorro for embora, eu posso continuar falando, pensando no cachorro, né? Com essa informação, por quê? Porque ela está gravada na minha mente, está gravada perdão, ela está montada na minha memória, né? Na minha memória, perdão, na minha fantasia. E é a partir das coisas que a minha fantasia ela consegue criar que eu guardo a informação na minha memória. Então a memória é o passo segundo, né? Primeiro eu fantasio, depois eu memorizo. Não tem como memorizar antes da fantasia. Percebe uma coisa, né? Tem vezes que você lê um texto, ou você escuta uma música, ou você vê um filme, você vê e logo após de ver, você esqueceu. Esqueceu o que você leu, esqueceu a cena do filme, esqueceu a fala, esqueceu a canção. Você esqueceu. Por que você esqueceu? Porque você não fantasiou. Porque você não imaginou de maneira eficiente aquilo que estava sendo colocado para você. Então, regra de estudo, né? Você estuda alguma coisa e você tem que fazer com que aquilo que está estudando gere uma imagem mental. Ela seja imaginada pela sua mente com tanta densidade que, ao ser guardada na memória, aquela imagem permanece fixada na sua mente. E todo o conhecimento humano, aí não é Aristóteles falando, né? Mas a neurociência, todo conhecimento humano, ele acaba sendo um conhecimento por meio de correlação de coisas, né? Você faz inter-relações, né? E aí, então, você relaciona, né? O gosto azedo com o limão, né? Você relaciona o amarelo com o sol, né? Ou com o girassol, né? Você vai correlacionando elementos para poder montar na sua cabeça, né? O mapa de conhecimentos de coisas que você viu e ouviu e testou na sua vida. Então, imaginação é o elemento primordial da inteligência. Dirá o Aristóteles, né? Quem imagina mais e melhor é mais inteligente do que aquele que imagina pior, né? Que tem pouca imaginação. Daí a razão pela qual, claro, né? Falando de Aristóteles, né? A importância de você aprender mitologia grega, ler literatura grega e fazer experiências de escultura, de pintura, né?
quem mais tem acesso a dados culturais, né, desses mais complexos, ele tem maior capacidade de imaginação. A gente chama isso de um alastramento, né, um alargar do nosso mapa imaginativo, né, um alargamento da imaginação. Em segundo momento, é óbvio, né, que se você imagina as coisas e você não consegue reter as coisas, você também não aproveita, né, aquilo que você imaginou. Portanto, um segundo aspecto seria a memória. E daí dirá Aristóteles: o que tem maior imaginação, né, que tem melhor imaginação, é mais inteligente do que aquele que tem menor imaginação. Mas aquele que tem mais memória é mais inteligente do que qualquer outro. Por quê? Porque mesmo que aquele que tenha mais memória tenha pouco campo imaginativo, ele lembra mais daquilo que ele imaginou. Enquanto aquele que tem menos memória, por mais imaginativo que ele seja, ele lembrará menos das coisas que ele imaginou. E, portanto, ele poderá utilizá-las de maneira muito menos eficiente para compreender a realidade. Então, a imaginação é uma porta de entrada fundamental, ela marca, né, o que é a de inteligência no primeiro momento, mas a memória é, de fato, o carimbo final, né? Então, quem tem mais memória, segundo Aristóteles, é mais inteligente. Por quê? Porque ele tem mais dados de experiência gravados, os quais ele pode utilizar para compreender a realidade, né? É óbvio, né? Se você já leu 30, 40, 50 livros sobre, sei lá, sobre personagens literários que fizeram atividades políticas, né? Então você leu lá um livro lá sobre Napoleão, outro livro lá sobre o Frederico Grande, outro sobre o Romanov, outro sobre Dom Pedro I, outro sobre Dom Miguel lá de Portugal. Você vai lendo vários livros, né, de personagens que podem ser reais ou podem ser ficcionais, né? Geralmente todos os livros são meio ficcionais, porque não dá para você fazer um livro só com fatos históricos, né? Você acaba tendo que construir um pouco de narrativa ficcional. Enfim, mas quanto mais livros desses você leu e memorizou, mais fácil é para você compreender a atividade, o comportamento e as ações políticas das pessoas que você vê no cotidiano. É porque você tem mais dados de memória para isso. Não basta ler o livro, então. É preciso imaginá-lo e é preciso memorizá-lo. E esse é o trâmite, né? Esta é a ordem. Não adianta você memorizar o que está escrito. Quer dizer que memorizar é o conteúdo da coisa, né? Perdão. Não adianta memorizar o que está escrito. Você tem que imaginar o conteúdo da coisa e memorizar a imaginação, o dado imaginado, que é muito mais importante do que a simples descrição. Depois da sua memorização, você vai passar para o estágio mais elaborado, né? Um estágio mais sofisticado, que é o que o Aristóteles chama de estágio de abstração. Né? Então, nesse momento, eu posso pegar as coisas que eu já vi na realidade. Então, eu vi lá um girassol, eu vi lá um elefante, eu vi lá um peixe, né? Vejo esses elementos separados, eu os vi, eu os imaginei, eu guardei na minha memória, e agora, no processo de abstração, eu posso fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, pensar nas partes do girassol e analisá-las mentalmente separadas uma da outra, né? Então, a folha do girassol, a semente, o caule, as folhas, né? As ranhuras da folha. Então, eu posso fazer separações, né? Como eu posso fazer também criações abstratas, né? Pegando, por exemplo, um elefante, colocando no elefante as escamas do peixe e pintando o elefante de amarelo, né? Então, um elefante amarelo com escamas de peixe. Eu peguei elementos de várias coisas e montei dentro da minha abstração para fazer algo que não existia antes. É assim que aparece o que o Aristóteles vai chamar de criatividade, né? A criatividade ou a inovação ou aquelas marcas de empreendedorismo, não é isso, né? É você pegar coisas que já existem e uni-las, né? E recombiná-las mentalmente para produzir novos produtos, né? Ou novas percepções da realidade. Você pode fazer isso com qualquer coisa também, né? Então, você pega, por exemplo, 3, 4 livros, né? Sagrados, né? Pega lá a Bíblia, pega lá o Corão, pega lá os Vedas, pega lá os textos órficos, e você, ao ler aqueles textos, você pode combiná-los e fazer um texto que não é nem um, nem outro, nem outro, nem outro,
mas você percebe que é um meio que ligado ao outro por influências, né, e por inspirações, que é a ideia da criatividade, né? Então a criatividade ela está no nível da abstração, né? E por último, né, além da abstração, tem o intelecto, né, ou o nível da intelecção, que é quando você consegue compreender cada pedaço, né, cada parte desse todo, né, e ligar um com o outro, né? Na intelecção, você não vai fazer criação no sentido de trazer um elefante com escamas e amarelo, né, e cor amarela. Mas você vai entender no nível da intelecção por que o peixe precisa da escama, por que o girassol ele é amarelo e ele é daquele jeito, né? Por que o elefante possui uma tromba? Então, é no nível da intelecção que você cria, de fato, conhecimento abstrato, né? Conhecimento, não é abstrato não, né? Mas o conhecimento teorético, né? Sobre a realidade. Então, é esse que é a ideia do Aristóteles, né? Esses são procedimentos por onde ocorre, né, o conhecimento. Mas, paralelamente a isso tudo, o Aristóteles ele tem uma metafísica. Portanto, o conhecimento humano, apesar de se projetar desta forma, ele tem uma ligação para fora de si, né? Uma ligação com a transcendência, né? E aqui o Aristóteles começa. Então, ele vai falar o seguinte, né? O Aristóteles. Todo ser humano possui uma alma e essa alma humana ela tem três partes. A parte inferior da alma, Aristóteles chama de vegetativa. A parte do meio, ele chama de irascível. E a parte o animal, né, ou animalesca, né? E a parte de cima ele chama de intelecto, ou de razão, ou de intelectiva. Então, você vai apenas conseguir conhecimento intelectivo por meio da sua alma intelectiva. A sua alma intelectiva, ela não nasce pronta, ela é imperfeita ao nascimento. Aristóteles vai dizer, então, que toda criança é um ser humano imperfeito. E, ao decorrer do tempo, né, e da vida, esse ser humano vai se aperfeiçoando até chegar na sua maturidade máxima, que em termos físicos deve ser 40 anos, e em termos intelectuais deve ser próximo ali dos 60 anos, né? Quando você começa a ter o declínio das suas faculdades mentais, né? Então, não é muito bem delimitado, mas é mais ou menos por aí, né? Tanto que, tanto para Aristóteles, né, como para Platão, quando os dois pensam na arte da política e pensam no governante, eles sempre pensam no governante como sendo alguém muito velho, né? Alguém que tenha pelo menos aí 60 anos de idade, né? Ou seja, tenha passado por muita coisa, experimentado muita coisa, para poder, de fato, se tornar um governante com experiência de vida, né? Que não seja, alguém, apenas um demagogo, né? Mas seja alguém que experimentou de fato a vida. Então, você tem essa parte mais alta da alma humana, né? Que ela meio que transcende o corpo humano. Ela está para além do corpo. Por quê? Porque quando o corpo começa a declinar nas suas potências, a alma ela continua ainda subindo, né? Você chega lá nos seus 40 anos, seu corpo chegou no máximo, né? É o máximo de testosterona, é o máximo da força muscular, é o máximo de tudo, né? Dali adiante, o seu corpo começa a decair, mas a sua capacidade intelectual ela pode continuar se desenvolvendo ad infinito, né? Assim, não tem limite, a não ser quando você começa a ficar gaga mesmo, né? Começa a ter degeneração fisiológica, né? Enfim. Essa parte mais alta do homem, né, para Aristóteles, ela estaria, de alguma forma, conectada com o motor imóvel. Por quê? Porque o motor imóvel, ele é intelecto puro, né? E aquilo que há de mais alto no homem é intelecto também. E é um intelecto que procura se aperfeiçoar. Ele procura ser intelecto puro. Ele não consegue chegar lá, enquanto vida, né? Mas ele procura chegar lá. Portanto, há uma ligação entre o intelecto humano e o intelecto divino, que é esse motor imóvel, que faz com que o intelecto humano seja atraído, né, por esse motor imóvel para que ele adquira cada vez mais conhecimento. Se há uma ligação entre o intelecto humano e o intelecto divino, né, essa ligação ela não é só uma ligação de duas coisas que estão se atraindo, ela também tem vínculo, né, uma ponte, uma ligação, né, um cordão umbilical, qualquer coisa do tipo que ligue um ao outro e que faça com que um e o outro esteja numa relação de movimento, né, onde a alma humana está, de alguma forma, recebendo algo da alma do intelecto divino, né?
E o intelecto divino está, de alguma forma, atraindo a alma humana. Então, há esse movimento, né, entre um que está usando, né, o que está de conhecimento do maior e o maior atraindo o menor para que os dois eles se misturem e tornem uma coisa só. Nesse negócio de você atrair, de você receber capacidade, né, receber uma certa habilidade do motor imóvel, é que reside o problema da teoria do intelecto do Averroes. Né? O Averroes vai explicar agora, né, como é que se dá esta correlação, ele vai usar bastante Aristóteles, né, essa correlação entre a mente humana e a mente divina. Ele vai colocar coisas entre a mente humana e a mente divina para poder fazer essa ligação. Né? Colocar coisas entre a mente humana e essa mente divina, ela é sempre uma coisa necessária quando você vai fazer a correlação entre as duas. Né? Se eu, por exemplo, tenho uma ligação com Deus, essa ligação não é direta, porque Deus, né? Aqui estou falando do cristianismo, né? Porque Deus está lá no céu, no paraíso, né? No mundo de Deus, e eu estou aqui na matéria. Né? Como é que há essa ligação? Ou é a minha alma que vai para lá, ou é de lá vem para cá alguma coisa, né? Como a minha alma não está saindo do corpo, né? Pelo menos não é nisso que a maioria dos cristãos acredita, né? Mas que tem gente que acredita nisso também, né? Tem gente que acredita que a alma humana se projeta para além do corpo, principalmente nos sonhos, né? Ou em meditações, né? Então aí tem o negócio do cordão de prata e tal, né? Essa coisa da alma sair do corpo, né? O cristão não acredita muito nisso, então ele faz o caminho inverso, né? O cristão, ele vai dizer, ó, não sou eu que vou para lá, né? Mas é lá que vem para cá, né? Como, né? Pela ação de um vínculo que liga Deus com o homem, né? E esse vínculo é chamado, né? A gente chama ele de Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ele liga seres humanos a Deus, né? De tal forma que esse vínculo faz com que eu possa conhecer coisas que Deus me dê a conhecer, que é a revelação, e ao mesmo tempo esse espírito ele me transforma em algo mais parecido com Deus. E aqui então está o jeito que o medieval vai explicar essa questão que o Averroes vai explicar de outra forma aqui, né? Então o medieval, o escolástico, né? Ele fala isso. Olha, Deus, então o Espírito Santo, ele liga, né? Imagina aqui, né? Você aqui é como se fosse uma criança, né? Deus lá é como se fosse um útero materno, uma mãe, né? E aí o cordão umbilical, né? Então, tudo que vem de Deus, né? Vem pelo cordão umbilical, chega para mim na minha capacidade intelectiva mais alta, né? A intelecção mais alta, né? E eu devolvo para Deus o quê? O meu crescimento espiritual. Então eu cresço mais para me tornar mais parecido com Deus, né? Mais próximo da perfeição da divindade. Tomás de Aquino vai dizer assim, ó, então, quanto mais próximo, mais crescido, né, eu estou nessa relação, mais santo eu sou, né? E quanto mais santo eu sou, mais parecido com Deus eu me torno, ou mais parecido com Cristo, né? Daí a razão pela qual Tomás de Aquino justifica, por meio da razão, a existência de pessoas de qualidade, né, de santidade, muito superior à média das pessoas. E aí o Tiago estava perguntando isso, né, nessa semana, né? O negócio do purgatório, né? Então, o purgatório passa a ser uma espécie de uma necessidade aqui, né? Uma explicação aqui para colocar as coisas em ordem de hierarquia, né? Porque você não pode, por exemplo, né, segundo Tomás de Aquino, né, você não pode mandar um homem que não alcançou determinado nível de perfeição para o mesmo lugar que um homem que alcançou um nível de perfeição muito maior. Seria uma injustiça, né? E uma impropriedade hierárquica mesmo, né? Deus, ele é um Deus de hierarquia, segundo o Tomás de Aquino, né? Ele coloca essa hierarquia no universo, ele coloca a hierarquia na sociedade, ele coloca a hierarquia no mundo, né? As pessoas não são iguais no mundo, né? Elas têm qualidades diferentes, umas são melhores que outras, né? Umas são mais tem mais qualidades que outras, né? E essa hierarquia, ela é uma hierarquia da própria realidade natural. Aí você fala, não, mas lá no céu todo mundo é igual, né? Não, porque Deus não tem filho predileto e tal. Ao mesmo tempo, você tem passagens que falam de galardão, né? Você fala assim de passagens de, você percorreu uma carreira e você vai ganhar o prêmio da sua vocação, né? E as vocações não são as mesmas, né? Então, assim, que a salvação, ela é para todos, né? Não há que duvidar disso, né? Pelo menos ela está
tipo assim, doada, né? Acessível, né? Vamos dizer, aos homens, né? Mas não dá para dizer também que um Moisés, né? Seja algo comparável a mim, né? Quer dizer, o Moisés é um gigante espiritual, eu sou um anão espiritual. Pode falar. Sim, perfeito, né? Mas são 24 tronos, né? Provavelmente 12 para os 12 patriarcas, né? E 12 para os 12 apóstolos, né? Ou seja, há toda uma simbologia de hierarquia também. Não tem, rapaz, não tem socialismo no céu, não, meu irmão. Nem no inferno tem socialismo, entendeu? Não, Nem no não inferno o tem, julgamento vai ser igual. não tem socialismo nem anarquia. É uma monarquia divina, né? É uma graduação. Até o Wiltford falava isso, né? Quando ele perguntou para ele, numa determinada palestra uma vez, se John Wesley ia para o céu. Né? Conhece essa história? Eu já ouvi falar, mas conta pra gente. O Whitefield, perguntaram para o Whitefield daquela guerra, né? Que o problema nunca foi Calvino e nunca foi Armínio. O problema sempre foi os calvinistas e os arminianos. Né? Perfeito. Começa por aí. Aí perguntaram para o Whitefield se o John Wesley ia para o céu porque ele era arminiano. E aí o Whitefield começou falando assim, olha, o lugar que eu vou estar, eu não vou conseguir ver John Wesley. Aí todo mundo, beleza, ele não vai para o céu. Porque ele vai estar tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que eu não vou conseguir nem enxergá-lo. Foi a resposta de Whitefield. Tu tem uma ideia, né? E ainda que é exatamente isso, né? Exatamente isso. Então a ideia assim de uma espécie de um mundo, de um paraíso comunista, né, no céu, ela não é correta, vamos dizer assim, né? E nem no céu e nem na terra, né? Assim, sempre haverá, mesmo que você crie, né, um comunismo na terra, Em nenhum lugar. sempre haverá alguém que manda, né? E alguém que obedece, né? Sempre haverá o melhor e o pior, né? E é nesse espírito, tá? Que o Aristóteles ele vai ser um aristocrata, né? Ele vai defender assim, ó, tem gente que é melhor, tem gente que é pior, quem é melhor manda no que é pior, e quem é o pior obedece porque o maior manda nele, porque ele é mais inteligente mesmo, né? Isso, claro, né? Não é uma coisa estanque, né? Quer dizer, é óbvio, né? Se eu sou o melhor mecânico, na minha oficina, quem manda sou eu. Mas, inclusive, o médico que me atende. Mas no consultório médico, quem manda é ele, portanto, as hierarquias elas também são fluidas, né? Elas vão mudar de acordo com aquilo que for o próprio, né, de cada pessoa. Mas hierarquia é inescapável, né? Por isso mesmo, né, é que a tradição cristã, vamos dizer assim, não tanto, até a luterana, né, enfim, a anglicana, né, o calvinismo nem tanto, né, mas o presbiterianismo do John Knox também, eles são todos defensores de uma monarquia, né? Para eles, a forma de governo ideal é ou aristocracia ou monarquia, né? Por quê? Porque eles entendem que há uma gradação de ordem entre aqueles que têm determinados carismas, né? Determinada vocação, determinada atividade, que é superior a outros, né? Superior em termos de qualidade mesmo, né? Então, isso é uma coisa importante também, né? Porque isso vai ser trazido aqui para o Averroes. O Averroes vai dizer, do intelecto divino para o intelecto humano, tem uma série de hierarquias intelectuais aqui que tem que ser observadas, porque a realidade funciona assim, né? Não tem como funcionar na realidade sem hierarquia. No seu corpo, tem partes dele que são inferiores a outras. Tem partes do seu corpo que, se elas pararem, você morre. Tem parte do seu corpo que, se parar, você não morre, né? Tem parte do seu corpo que, se você perde ela, você fica de boa. Tem outra parte que, se você perder, você não vive, né? Ou seja, mesmo no corpo, mesmo da biologia, tem coisas que são mais importantes que outras. Tranquilo até aqui? Não, tá de boa. Eu só ia falar que, pô, né? Imagina só um missionário que está lá no meio do tiroteio, do quebra-pau, sendo perseguido, pregando o evangelho tudo, um cara desse, eu vou receber um galardão maior do que um cara desse, velho. Perfeito, né? Perfeito, né? E aí tem a ver, assim, né? Qual é a vocação de cada pessoa, né? Porque às vezes a vocação dessa mulher é ser mãe, né? E ela foi uma mãe exemplar, né? E por isso ela tem um galardão muito maior do que o cara que foi mandado para ser missionário, né? Foi no campo, mas desistiu da metade do caminho. Entende? Porque o galardão de cada um é de acordo com aquilo que Deus determinou por ser aquilo que cada um deveria concretizar, né? O que todo mundo tem que concretizar é ser santo, né? Isso todo mundo tem que fazer. Agora, o grau de santidade de cada um vai depender do quanto cada um corresponde, né, com aquilo que Deus espera de cada pessoa, né? E eu tenho uma amiga que falava assim para mim, ela falou há muito tempo já, né? Ela falava para mim, rapaz, eu quero estar no céu nem que seja para ser gari. Perfeito, perfeito, né? Mas é isso mesmo, né? Ou seja,
aqui você está percebendo, por exemplo, né, o Wycliffe, né, falou, né, do Wesley, né? Você já percebe uma coisa, né, assim, ó, essa ideia, né, de que Wesley ele era alguém que tinha pensamentos claramente heréticos. Por exemplo, né, a ideia de que você pode alcançar a perfeição, viver sem pecar na Terra, sem pecar, né? Então, o mero fato de você pensar isso já é meio herético, né? Por quê? Porque se eu vivo, né, se eu chego no patamar de viver sem pecado na Terra, eu já não preciso mais de resgate, né? Eu não preciso mais do sacrifício meritório do Cristo para a salvação, né? Então, não estou falando que o Wesley afirmava isso, mas que as falas dele levavam a conclusões desse tipo, né? Mas não importa se ele é um herético ou não, porque o modelo de vida do Wesley, né? O que ele falou, fez e agiu é de uma forma tão grandiosa que se tem essa percepção de fato. Olha, ele teve uma vocação, a vocação dele foi grande, e ele foi grande na vocação grande que ele teve, né? E outros homens que tiveram chance de serem tão grandes quanto Wesley não foram. E não quer dizer que eles não vão para o céu, mas eles não alcançaram a totalidade da vocação, né? Os católicos resolvem isso como? Mandando uma galera pro purgatório, né? Então ele manda uma pessoal que não conseguiu alcançar a sua vocação em terra do purgatório, para que no purgatório você consiga pelo menos chegar próximo, né? Ou se aperfeiçoar até o ponto de ir pro céu, né? A gente, o protestante, ele não tem purgatório, né? Ele não admite purgatório. Portanto, a gente vai ter que admitir que no céu haverá espaços diferenciados mesmo, né? Espaços hierarquicamente diferenciados. Alguns vão estar realmente, né, mais elevados do que outros. Mas como a gente não vai ter a percepção do ciúme, da raiva, da inveja, né, da dor e tal, isso não vai ser um problema, né? Como não deveria ser. E essa questão, né? Como não deveria ser hoje, né, na nossa sociedade. Ou seja, a gente deveria olhar para aqueles que são melhores que a gente e dizer, nossa, olha, que bom que existe alguém melhor que eu, né? E eu não tenho inveja dele, eu não tenho medo dele, eu tenho orgulho dele existir, né? E essa ideia deveria ser a ideia ideal, vamos dizer assim, né? Enfim, bom, até aqui tá tudo certo por enquanto? Então, beleza, né? Estou pensando aqui nas categorias do Tomás de Aquino, né? São categorias católicas, né? Quando chega no protestantismo isso vai ficar um pouco mais borrado, né? Porque tem essa ideia do sacerdócio universal dos crentes, né? De que todo mundo é igual, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso aí vai ser uma coisa meio complicada para lidar com esses outros fatos, né? Da própria hierarquia da realidade. Mas como o escolástico ele não é apenas bíblico, mas ele também ele é um filósofo natural, né? Empírico da observação, ele vai entender que da mesma forma que Deus imprimiu a hierarquia no mundo material, essa hierarquia ela também tem aspectos universais, né? E elas são presentes na própria estrutura da realidade como um todo, certo? Bom, aqui então vamos ao Averroes, né? Então o Averroes está falando o seguinte, olha, eu, ser humano, né? Aqui para baixo, né? Eu sou um homem aqui, né? E eu tenho uma série de limitações. Para que eu possa desenvolver conhecimento e intelecto, eu preciso ter acesso a um negócio chamado fantasia. Quem já viu o que é, né? No Aristóteles, fantasia era uma capacidade mental do homem, né? Intelectual. O Averroes, ele vai meio que dizer assim, ó, dentro do homem existe uma instância, né? Existe um lugar, existe um lugar mesmo, né? Um lugar dentro do homem onde opera essa fantástica capacidade, né? Esse fantástico mecanismo humano de produzir conhecimento que é a fantasia. Por sua vez, a fantasia ela é informada por meio de uma coisa chamada intelecto possível, que não é o homem, que está fora do homem, que também não é o intelecto, não é Deus, mas é algo que está entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem tem um negócio chamado intelecto possível. E a parte do intelecto possível existe um outro chamado intelecto agente. Então, aqui no intelecto, nós temos o motor imóvel de Aristóteles, né? Nós temos o intelecto no seu mais alto grau, né? É onde há o sumo bem,
assuma beleza, assuma bondade, assuma perfeição, né? Onde é tudo que há de mais alto, né? O pícaro, né? Da coisa. Muito bem. Desse intelecto, como é que ele se manifesta na nossa percepção intelectiva? Percepção intelectiva não é percepção sensorial, né? A sensorial é sentidos. A intelectiva é raciocínio e pensamento. Na nossa percepção intelectiva do intelecto, de Deus, né? De Deus, do intelecto, sai um negócio chamado intelecto agente. É uma espécie, vamos pensar aqui, né? Claro, fazendo analogia, e a analogia é muito imperfeita, mas é só para a gente tentar sacar e compreender a lógica do pensamento dele. Sai uma espécie de uma espécie de força, né? De energia, né? Uma espécie de parte ativa, né? Desse intelecto, que é chamado de intelecto agente, ou também chamado de intelecto ativo. Intelecto agente ou intelecto ativo, né? Que é o intelecto divino em operação, né? Em ação. E o que faz o intelecto agente, né? Ele põe em ato os conceitos inteligíveis em potência. O que é pôr em ato, né? É transformar as coisas em fato, né? Transformar as coisas em realidades, eu não quero dizer materiais, né? Mas transformar as coisas em realidade, né? Porque assim, ó, o que está em potência é uma realidade, mas é uma realidade de categoria inferior ao que há o ato. Inferior em que sentido, né? Inferior no sentido de que o ato ele está dado e não pode mais ser alterado. E, portanto, ele tem muito mais implicação, muito mais densidade, né? Ele tem muito mais presença, vamos dizer assim. Enquanto a potência, ela não está ainda em ato, portanto, ela está ainda num estágio não completo, né? Quando você fala assim, ó, Deus é um ser onipotente, ou seja, ele tem a potência de fazer qualquer coisa, né? Deus pode fazer tudo o que ele deseja fazer, né? Não significa que ele faz, né? Não significa que ele faz. Por quê? Porque somente aquilo que é feito é que deixa de ser potência para se tornar ato. Deus poderia ter abrido o Mar Vermelho, mas quando ele abriu o Mar Vermelho, aquilo que ele poderia fazer, ele fez. E, portanto, passou da potência para o ato. Deus poderia ter feito o povo de Israel passar o Mar Vermelho de outra forma? Sim, né? Poderia. Deus poderia ter teletransportado, ter feito uma ponte por cima do braço do mar, ter feito um túnel, né? Feito, sei lá, né? O mar, sei lá, né? Andar para outro lugar, né? Assim, ele poderia ter feito 1 milhão de coisas, né? Por quê? Porque ele é onipossível, né? Onipotente, né? Ou seja, ele podia fazer qualquer coisa. Nós só sabemos o que ele fez porque aquilo que era possível virou ato, né? E quando vira ato, não pode mais ser alterado, né? Portanto, o que vira ato transforma-se em algo que tem tem projeção, né? Tem marca, né? Marca eterna na própria realidade. Aquilo que é potência não é realidade ainda, é quase realidade. É realidade, mas é uma realidade ainda em potencial, né? Aquilo que é ato, ainda dá para voltar atrás mais. Portanto, a gente pensa assim, Deus poderia ter feito de outra forma para salvar a humanidade, que não fosse enviando o verbo, né, para encarnar e salvar a humanidade? Se Deus poderia ter feito isso, bom, admitindo que Deus é onipotente, sim, né? Mas admitindo que Deus fez, este ato, ele é um ato que não pode ser mais desfeito, né? E, portanto, não há outra forma de Deus poder salvar o homem se não for por meio de Cristo. Por que não há outra forma de poder? Porque ele já executou o ato. Antes de executar esse ato, ele poderia ter feito de outra forma. Uma vez que ele fez dessa forma, não há outra forma de poder a não ser essa que foi dada. Então, com isso, né, toda vez que algo vira ato, ele vira algo que não pode mais ser desfeito, né? Não pode mais voltar atrás desse ato, né? Por mais que, bom, vamos dizer que Deus, então, ele desfaça nesse ato. Esse ato estará feito na eternidade, em algum momento dela e para sempre dela, né?
Então, ele não poderá mais ser desfeito. Então, o que é o intelecto agente, segundo o Averroes? É aquilo que o intelecto divino ele transforma em ato aquilo que era apenas potência. Então, o universo foi feito por meio do intelecto agente, né? O intelecto, o universo, era um universo potencial na mente de Deus. Lembra que o Averroes não acredita que o universo foi criado. Ele fala que o universo foi arquitetado, montado, modelado, né? É o artesão, né? Então, o universo ele foi meio que pensado no intelecto, e o intelecto divino transformou aquilo que era intelecto puro, né, intelecto potencial, em intelecto, em coisa atual, né, em ato. Né? Se nós quiséssemos pegar uma passagem cristã, a gente diria que o intelecto agente seria o Logos, né? Seria o Cristo, né? Por quê? Porque ele faz vir à existência aquilo que não existia antes, modelando. Claro, aqui não é modelando, mas aqui, enfim, né? É criando, né? Mas é transformando, né? Aquilo que estava na mente divina na realidade que a gente vê hoje, né? Então, Deus pensou na árvore, o verbo fez a árvore. Deus pensou o animal, o verbo fez o animal. O verbo é o intelecto agente. Deus seria esse intelecto, né? O intelecto agente é, obviamente, intelecto divino, né? Portanto, ele é algo do intelecto, é algo de Deus, né? Mas é algo que age, enquanto que Deus, ele está lá parado, né? Ele está lá imobilizado, porque ele não tem necessidade nenhuma, né? De nada, né? Deus, ele está pleno e absolutamente satisfeito consigo mesmo, né? Mas o seu intelecto agente, criado por ele também, é a parte ativa de Deus. Pode falar. E o que seria mesmo o ato puro mesmo? O ato puro... Quando alguém fala ato puro. O ato puro é um ato que não depende de uma potência anterior. Por exemplo, Deus. Deus é ato puro por quê? Porque antes de Deus, nada o causou. Porque o que é um ato? Né? Um ato é a passagem da potência para o ato. Né? Essa passagem da potência para o ato, ela é causada. Então, tem uma causa. Todo o ato tem uma causa potencial antes dele. Né? Então, todo ato, então, ele é contingente a uma potência. Mas quando não há nenhuma potência antes do ato, então ele é ato puro. Não depende de nada. É o intelecto, então. Esse intelecto sozinho é um ato puro. Esse intelecto sozinho é ato puro. Né? Nada o causou, né? E nada existe antes dele. Ele não é potência. Ele é ato puro. Que eu expliquei para meus filhos isso, então eu expliquei certo. Perfeito. Explicando sobre o ato, eu falei, eu perguntei porque se eu tivesse explicado errado, eu ia corrigir, né? Então eu falei que Deus era o ato puro. Ninguém tinha feito ele, tinha explicado assim. Isso. E só Deus é ato puro nesse caso, né? Porque só Deus não tem causa, né? Ele é ser incausado, né? Eu falo para ele que ele é a causa de si mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Né? Ele é a causa de si mesmo, né? E se ele sendo a causa de si mesmo, ele não é causado por nada, a não ser por si, portanto, ele se basta, né? Portanto, isso. Ele é ato puro, né? E é claro que esse problema aí vai ser um problema na hora de você conjugar, né, as outras pessoas, né? Então, o Cristo, ele é ato ou é ato puro ou ele é ato, né? Eu expliquei assim, ó. Falei para eles assim, olha, no princípio só tinha Deus. No princípio não existia nada, somente Deus, porque ele é a causa de si mesmo. Então, quem está com Deus lá é Deus. Aí eu falei para eles, quem que está lá? A gente não sabe. Aí foi revelado, aí eu citei João. No princípio era o verbo. Aí eu disse, por que está escrito era? Porque antes do princípio existir, ele já era. Então ele estava lá, então ele é Deus. Aí eu falei, então João vai, para não dar dúvida, ele vai continuar. No princípio era o verbo estava com Deus. Aí eu falei para eles, ó, todo mundo que está lá no princípio é Deus. O verbo estava lá, então é Deus. Isso. Então, e o verbo era Deus. Aí eu falei assim, porém, todo mundo que está lá é Deus. Quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos Deus tem? Eles falam, um só. Só que é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. E eles entenderam, professor, assim, abriu a mente deles. Claro que daí para frente nós vamos melhorando, né? Mas eles não sabem, eles falam assim, pai, quando alguém fala de trindade, eu até paro de escutar. A partir do momento que eu comecei a explicar do princípio, eles entenderam. Sim, sim.
Veja bem, né, Tiago? O filho, ele é contingente ao pai. Então, é o pai que causa o filho. Portanto, o filho, ele não é ato puro. O filho é causado por Deus. Aí fala que dele, de Deus, né, e do Cristo, né, ou do pai, perdão, do pai e do filho, procede o espírito, né? A forma filioque, né? Procede do pai e do filho, né? Portanto, o espírito, ele é causado, né, de certa forma, pelo pai e pelo filho, né? Na relação, então, do ponto de vista relacional, as pessoas da Trindade, elas têm causa, contingência e potência, do ponto de vista relacional, né? Mas aí você tem que lembrar uma coisa, que é muito importante, que você falou para o seu filho, que é muito importante, né? É a de que Deus não é um pai, um filho e um Espírito Santo. Deus é isso aí. Deus é a unidade dessa coisa toda. Sim. Então, na economia divina, que é o que a gente chama, né, da relação, né, existe causa e efeito. Mas no ser divino, ou seja, na ontologia divina, não existe. Por quê? Porque Deus é uma unidade. E nesta unidade não há causa e não há efeito, não há causa, perdão, né? Só vai haver efeitos, né, dela que ela vai gerar. Então é isso mesmo. Eu falei complexo. Quantas humanidade tem? Eles falaram 1. Por quê? Porque só existe um tipo de humano, ser humano. Quantas pessoas existem? Várias. Então, isso. Quantos deuses existem? 1. Quantas pessoas existem? 3, mas é um Deus só. É um Deus só. Fiz uma analogia bem boba, mas para eles abrir a mente deles. Perfeito, né? Para eles entenderem, né? Porque senão eles ficam. Eles têm que entender quantos seres humanos existem. Um só, uma espécie só. Eu falei, se existiria 2, se a partir do momento uma mulher tiver um filho que tem 2 cabeças, e todo filho dela começar a nascer com 2 cabeças, aí vai ter outra espécie de ser humano. Isso. Outra humanidade. Só existe uma espécie de ser humano. Então, humanidade é uma só. Quantas pessoas? Várias. Mas quantos são humanos? Quantas espécies de ser humano tem? Uma. É a mesma coisa. Só que eu comecei a explicar para eles que o verbo foi gerado neste princípio. Então, mas aí eu não entrei muito nisso nele, porque aí é bem complicado, né? Mas note bem, né, Tiago? Quando você fala que o verbo foi gerado, você transforma o verbo em filho. Sim. Porque antes dele ser gerado, antes de você ter essa nomenclatura, certo? Causal, ele é verbo, apenas verbo. Ele não é filho. Sim. E não sendo filho, ele é parte integrante do que é Deus. Entende? O problema é a economia da Trindade. É um tema da Trindade, tá? Então, você tem o tema da teontologia, né? Que é o estudo do ser de Deus, né? Você tem o tema dentro da teontologia, você tem um tema chamado economia da Trindade, né? Que é para entender como é que as 3 pessoas elas se correlacionam. E essa economia ela é muito complexa, porque ela tem que lidar com questões do tipo quem veio antes, quem veio depois, causa e efeito, eternidade, subserviência, né, ou não, né? Então tem várias questões que tem que ser desenvolvidas ali, né? É óbvio que o filho tem que submeter ao pai, por exemplo, né? Mas se você fala isso à Trindade, você afirma um subordinacionismo. Sim, 2 deuses, um menor que o outro, não são menor. Perfeito. Então você tem que ir resolvendo essas questões. Existe o subordinacionismo, né? Não aquele diário, mas aí existe um subordinacionismo funcional que é dentro da economia da Trindade que você estuda também. Tá vendo? Perfeito, né? Ele é funcional, não é essencial. Isso. Então você vai ver, você vai que nem uma cebola, né? Você vai pegando camadas e mais camadas, e cada vez que você vai, tem uma camada a mais para você tentar resolver ali, né? Lembra que Agostinho tentou fazer isso, né? A vida toda, né? E ele falou que não deu conta, né? E Agostinho é muito melhor que nós, né? Então, assim, a nossa percepção de querer resolver isso aí, ela é... Isaac, uma coisa que o Ed falou para mim esses dias, eu fiquei meditando e eu percebi, eu melhorei. E o problema está nisso. Esse está o problema. Isso aí não tem como falar em púlpito. Ah, não. Mas os nossos filhos precisam aprender. Para isso que e o pai aprende no púlpito, porque nenhum pai... eu não sei eu não conheço muita gente, tá? Os intelectuais que eu conheço como crente, eles não buscam. Nós estamos vivendo numa realidade diferente, mas o pai, eu acho que nós somos diferentes. Vamos citar nós aqui.
nós temos uma preocupação de mostrar para os nossos filhos a verdade. E nós não delegamos essa função à igreja. A igreja, ela só nos ajuda, né, a ensinar. Porque o pastor, ele não vai ter tempo de explicar isso no púlpito. Não, Entende? mas não. Falando, e É a criança vai estar sempre ficar na dúvida de quem é a Trindade. Elas vão ficar na dúvida eterna. Mas você sabe, Tiago, que o púlpito é o lugar dos profetas, né? É o lugar do pregador, né? Uhum. Mas existe o lugar do mestre. Sim. Que é nesse processo de ensino, né? O que a maior parte das igrejas não tem mais, né? Que é a escola bíblica. A escola bíblica, né? Que pode ser dominical, pode ser sabatina, pode ser qualquer coisa, né? Uhum. E nessa escola bíblica, você tem classes com níveis de maturidade diferentes. Sim, então, o que deveria existir, né? Na sua igreja, né? Ou na igreja de qualquer pessoa, né? Era uma classe de estudos mais avançados, né? Onde você pudesse ensinar isso que a gente aprende aqui, né? Uma junção de filosofia com teologia, né? Para lidar com problemas cada vez mais complexos. Mas é para toda a igreja? Não, é para o grupo que quer, né? É para aqueles que têm uma necessidade de resolver essas questões, né? Então, em termos, eu acho que de eclesiologia, né? A gente não tem mais isso, né? E a sua reclamação ela é muito pertinente, né? Porque a eclesiologia protestante evangélica brasileira, ela virou uma eclesiologia de culto de domingo, né? E o culto de domingo virou cada vez mais um evento de entretenimento. Então, realmente, Thiago, você nunca vai ter ninguém falando isso aqui no púlpito. Por quê? Porque se você fizer isso no seu culto de entretenimento, as pessoas vão embora, porque não querem ouvir isso, né? A igreja virou o quê? Um centro de oferta de serviços religiosos, né? E o serviço que tem que prestar tem que ter uma boa experiência para a pessoa, né? Então ela tem que estar confortável, tem que ter o ar-condicionado, tem que ter o som legal, tem que ter uma música legal, tem que ter tudo interessante, né? Nesse sentido, né? E aí é problema, né? É problema. Igrejas mais tradicionais, né? Tipo luterana, né? Tipo anglicana, tipo presbiteriana, né? Até batistas, né? Elas têm uma escola bíblica muito forte, né? E essa é a marca dessas igrejas, né? Que agora também estão se perdendo porque ninguém está interessado, né? Em fazer escola bíblica. Né? Eu não sei se você concorda com isso, né? Mas eu acho que é por aí. Agora eu entendi, eu vou ganhando experiência. É que agora né? Cada vez mais tem que separar por caixinhas, não adianta. Pô. Sim. O meu filho na mesa. O menor tem 5 anos, eu falo assim na mesa. É que eu percebi que eu tenho que falar coisas bem curtas para ele memorizar. Eu falei assim, filho, quem estava no princípio? Ele fala, só Deus. Não importa, ele já está entendendo. Quem que fez o céu e a terra? Deus. O que existia antes de Deus? Ele fala, nada. Assim, com 5 anos, ele já está tendo uma base, né? Exatamente. Uma base. E aí, sim, Tiago, você é uma peça preciosa em qualquer igreja, cara, porque assim, você é o cara que cuidaria do Ministério de Ensino, porque olha o cuidado que você tem de ensinar os seus filhos dessa forma. Se você ensinasse da mesma forma outros filhos de outras pessoas, todos eles cresceriam da mesma forma, tá vendo? Essa é a sua vocação, é o seu chamado, né? Tá aí para você, né? Talvez você não seja um pregador, talvez você seja um professor, né? E aí você tá vendo, né, da sua própria vida, como isso se manifesta, né? Então, aí que está a multiplicidade de dons, né? A necessidade da congregação, do corpo e tal, né? Mas é isso que o Fred estava falando agora, né? Quer dizer, se você não tiver uma estrutura, né, para isso, né, funcionar direito, né, aí você tem que depender do Tiago lá na casa dele. E é triste, Tiago, depender de você. Por quê? Porque o filho do João, o filho do Mateus, o filho do outro lá, ele não tem condição de ter o que você está tendo, né? Como é triste, né? É triste que você não possa compartilhar isso que você faz com os seus filhos, com os filhos de outras pessoas que precisariam ter também a mesma informação, mas que não tem por quê? Porque a própria estrutura da igreja não conseguiu reconhecer e te colocar no lugar que você fosse mais frutífero. Bom, pelo menos é isso que eu acho, né?
Os adventistas, outro caso, né? Os caras têm uma educação muito, mas muito bem elaborada, mas muito bem construídas, assim, extremamente bem estruturadas, né? Tanto em termos de saúde, né? Em termos de regras alimentares e tal, como em termos de palavra, em termos de conhecimento, né? Olha o Rodrigo Silva aí, cara, o cara que é adventista de carteirinha, né? O cara que é adventista de coração, de bandeira, né? Mas um cara que tem condição de transitar em qualquer meio intelectual, né? Então, você vê, né? A Adventista tem faculdade, a Adventista tem museu, né? Tem um monte de coisa. Então é isso, né? Beleza? Sim? Então é isso aí, o intelecto é acto puro, né? Ato puro, motor imóvel, é tudo isso, tudo é a mesma coisa, Isso. depende do filósofo. Né? Intelecto é isso, né? E aqui, então, tem o intelecto agente, né? Que é uma manifestação do intelecto, né? Que tem por objetivo agir no mundo, transformando conceitos em transformando em ato os conceitos inteligíveis. O que é o conceito inteligível? É aquilo que o intelecto pensa, tá? Então, aquilo que o intelecto pensa, vou pegar aqui, né? Aquilo que o intelecto pensa, ele é tornado ato por meio do intelecto agente. Ficou claro isso ou não? Ficou. Tá, beleza. O intelecto, ó, aquilo que é pensado, aquilo que é imaginado, aquilo que é conceitual, aquilo que está como potência aqui no intelecto, ele se torna realidade por meio da ação do intelecto agente. O intelecto agente não é outro Deus. Ele é uma espécie de manifestação desse daqui, né? Que é Deus, né? Mas é a parte agente dele, a parte ativa dele, que é o intelecto divino dele. Então, o intelecto agente transforma, por exemplo, né? Tem lá aqui, ele tem um pensamento aqui, né? O intelecto tem um pensamento. O intelecto agente transforma esse pensamento em algo que é existente no mundo real. Esse pensamento aqui é uma estrela. Portanto, o intelecto agente cria a estrela. A estrela é um objeto em ato, né? Que existe no mundo real, para não dizer material. Ela foi criada pelo objeto, pelo intelecto agente. Mas o intelecto agente não criou ela do nada. Ele pegou a ideia que estava aqui no intelecto e transformou ela numa materialidade. O intelecto agente é o verbo. Só que isso aqui não é Averroes vai dizer, né? Para nós fazer uma analogia, seria isso. Mas não é isso que mas é isso aí, Tudo sai do ato puro através do agente, do intelecto agente. Nada se transforma ato sem ser através do intelecto agente. Isso. Isso aí, né? Para a percepção do Averroes, esse intelecto agente aqui, ele está mais próximo de um demiurgo. Isso, demiurgo. Foi. Ela já existia em potência. Já. Ela só não existia em ato. A pergunta é, aquilo que está em potência, ele é tão real quanto aquilo que está em ato? Ele é real, né? Ele é real. Mas... Então, ele é real. Mas você concorda que existem gradações de realidade diferentes? Né? Então, assim, ó, o que está na minha mente é real. Tão real que eu posso ter medo. Que eu posso ter, assim, que eu posso inclusive, eu posso imaginar com tamanha intensidade alguma coisa que eu posso meio que quase sentir essa coisa. Quando você está sonhando, né? Você está sonhando que você está caindo, né? Aí você acorda assustado, né? Quer dizer, aquilo é real? É. Mas não é real do mesmo jeito que você cair. Né? Você cair, sei lá, né? O Thiago salta, né? Você saltou lá de paraquedas.
a sensação, ela é muito mais real, né? Ela é uma atualização, né, desta percepção que no sonho ela existe como potência. O que eu sinto no sonho é real? Às vezes é, mano. É real. Às vezes é real e físico. É real. Ele é real. Mas não é tão real quanto. Exatamente. Às vezes é, mano. Poluição noturna é um exemplo, velho. Por exemplo, né? Então, você tem um sonho erótico, né? Esse sonho, ele é real. Por quê? Porque ele está mobilizando o seu corpo, certo? Isso. E esse sonho, ele é tão real que ele pode se atualizar na ejaculação, certo? Então, se ele atualiza na ejaculação, você vê, ele já era do campo da realidade, mas era de um campo de uma realidade potencial. E que se atualizou num campo de uma realidade real. De fato, então, o que está na minha mente é real também. Não é irreal, é real. Porra, aí sim, né? Aí sim. Mas é claro, assim, se para a minha percepção, né? Se para a minha percepção, aquilo que está na minha mente é real, e aquilo que está também fora é real, mas eu consigo diferenciar dois níveis de realidade, aquilo que está na mente de Deus é muito mais real do que o que está na minha mente, é claro, né? Mas aquilo que está fora da mente de Deus, constituído pelo intelecto agente como ato, é muito mais real do que aquilo que está na mente de Deus apenas. Por quê? É muito mais real? Porque eu consigo ver, e na mente de Deus eu não consigo ver. Então, assim, não. O que vai acontecer é o quê? É uma gradação de realidades. Não é tudo que é realidade igual, né? A gradação de realidades, né? Isso aqui também é bem tranquilo também, né? Você fez assim, ó. Uma mulher é mãe em potencial. Isso é real? É, né? Não tem como ser de outra forma, né? Não tem como o homem ser mãe em potencial. Só tem como uma mulher ser mãe em potencial. Então é ela que pode. Só ela, nem uma outra, né? Agora, uma mulher fecundada, ela já é uma mãe potencial? Já é uma mãe em ato? Ainda não, né? Ela não é uma mãe em ato ainda. Mas ela é muito mais real do que ela antes de ser inseminada, né? Aí, essa mulher, quando ela pariu o filho, aí ela é mãe? Sim. Aí ela é mãe em ato de fato, né? Em ato de fato. Então, tem graus diferentes de realidade aqui. O que os medievais diriam é que a mulher, antes de engravidar, ela é mãe em potência, ao engravidar, ela é mãe em ato primeiro, e ao parir o filho, ela é mãe em ato segundo. De maneira que o ato primeiro e o ato segundo são dois estágios diferentes do processo de realidade, mas são realidade da mesma forma. Sim, sim. É perfeito. Perfeito, 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 né? E olha como é simbólico, né, o musical, né? Eu já comentei com vocês isso antes já uma vez, né? Que você consegue pegar o campo harmônico, né? E fazer uma transposição da existência do campo harmônico para a própria história da salvação, né? Então, pensando assim, ó, o campo harmônico começa com uma nota maior, né? Um acorde maior, né? Que é o momento onde as coisas se fazem, né? Aí depois ele vem um acorde menor, né? Onde há uma queda, né? Há uma tristeza, né? Sei lá, o homem é expulso do paraíso, né? Aí depois vem um outro menor, né? Que é uma nova tristeza, né? Sei lá, né? Assim, a morte entra no mundo, né? Outras coisas começam a acontecer. Mas depois há um acorde maior, né? Ou seja, há uma subida, né? Há uma esperança, né?
ao que vai acontecer. Aí depois vem outro maior, né? Que há uma nova subida, né? Assim, olha, você chegou a um ápice, né? Mas aí há um menor, ou seja, há uma descida novamente, né? Uma tristeza, né? Sei lá, o Cristo morreu, né? Ficamos agora assim, o sonho acabou. Mas aí há uma diminuta, né? Que não é nem um maior, nem um menor, né? É uma coisa meio assim, incômoda, assim, né? É uma tensão. Que é o que nós estamos vendo hoje, né? A diminuta chama a solução, né? Perfeito, né? Então nós estamos vendo o quê? O tempo diminuto, né? Não tá bom ainda. Tá assim, ó. Veio, mas não tá bom ainda. Termina, por favor, termina, né? E quando a música termina diminuta, cara, dá um mal-estar lascado. Você fica assim, que coisa horrível, né? Mas aí você completa. E aí a vem a tônica, que é a volta no início, né? Em um grau maior. Não comentei? Pô, fazia até pregação disso direto. Perfeito. É isso mesmo. E você pode fazer isso ser representação simbólica da vida humana, né? A gente cresce, aí depois a gente é concebido, né? É maior, né? Aí a gente tem que ser expulso do ventre materno, né? Então é uma tristeza, né? Depois você tem que as dores do crescimento, né? É outra tristeza, mas aí vem as conquistas, né? Que é um tom maior, né? Você vai se tornando cada vez mais adulto, né? Você entra na vida adulta com conquistas, né? Que são maiores, né? Mas aí tem tristezas também, né? O pai morre, né? O avô morre, né? As pessoas vão tristeza. E aí você aguarda, né? Que a vida ela se complete de alguma forma, numa tensão diminuta, né? Então a gente sempre a vida sempre é meio que assim uma sucessão de harmonias, né? De um campo harmônico que está sempre indo para o diminuto para poder voltar novamente para o início, né? Então você vê, a música ela está presente como se fosse um elemento simbólico em toda a criação. Em toda a criação. Há muitas mitologias que são baseadas em música também. O próprio Tolkien, né, o que escreveu lá O Senhor dos Anéis, né, tem um livro lá, o Silmarillion, que ele fala que no primeiro capítulo é assim, ele explica como o universo foi feito por meio da música, né? Então lá tinha lá, né, enfim, eu não vou explicar isso agora porque vai demandar tempo, né? E também o Pitágoras mesmo explicava isso também, né, por meio da música, né? Então os budistas, né, os hinduístas, eles utilizam as vocalizações musicais, né? O aum, né? E tem níveis diferentes, porque eles entendem que a música ela produz uma transformação não apenas emocional, né? Psíquica, intelectual, mas também física também. E isso é tranquilo, né? Você fica na frente de um PA tocando um rock pauleiro assim com a bateria com duplo pedal duplo, né? Seu coração daqui a pouco tá assim, ó. Você não tá fazendo nada, tá parado, né? Mas a própria música, ela... Descobriram isso, né, cara? Oi? Os coaches descobriram isso, né, cara? Aí deixa meloso o tempo todo, meu irmão. Aí, caralho, vamos ver, né? Não tem jeito, cara. Se tem o bom, o mal tá entranhado nele. Não tem jeito, cara. Sim, e assim, e não é à toa que a gente tem a ideia, né, de que Lúcifer, né, pelo menos na tradição cristã, ele era músico também, né? Porque ele usa, né, a dissonância que está fora, né, do campo harmônico, né, a dissonância, aquela coisa horrível, né, para poder tentar corromper a criação. Mas o que Deus faz, né? Deus transforma a dissonância em harmonia novamente, né? Ele pega e retorna, né? Então, assim, o que é a dissonância, ela fica bonita dentro de uma música que tem uma estrutura, né, correta para aquilo, né? Então, vê como que é interessante a noção de música, né? E a música é o quê? A música é pensada no intelecto divino, né? Ela é pensada aqui e ela é materializada por meio do intelecto agente, tornando o ato aqui, né? Então, o intelecto agente transforma aquilo que é mente divina em coisas que são da realidade, né? A pauta musical, né? E tudo mais e tal, né? E aí você pensa assim, na mente divina, o quanto essa música ela é potencialmente muito maior do que ela é em ato, né? Em ato ela é mais real, mas aqui ela é muito mais poderosa, né? Porque ela tá na mente de um ser, né, que é ilimitado, né? Hoje, o ato, ele não varia mais, né? Tu falou, né? O ato não varia mais. Mas aí, digamos, esse ato, ele não varia em qual sentido, tu diz? Ele não pode ser desfeito, né? No ser? O ato, ele não pode se transformar na potência que ele era antes, né? Uma vez que o ato passou a existir, aquela potência que o originou, ela se anulou, né? E aí não há mais outra potência, né? Entendi. Então isso aí, essa variação é no sentido de não voltar a ser o que ele era em potência.
Uma vez... É como dizer, a mãe não pode voltar a ser uma mãe potente porque ela já teve o filho, então ela vai ser sempre uma mãe em ato. Isso, exatamente, isso. Não tem como. Então isso não tem nada a ver com o que o ato vai fazer. Se o ato... Não, a mudança porque o ato vai gerar potências novas para outras coisas, né? Mas a potência que originou o ato, essa não tem mais. O Averroes falou sobre se o que esse ato faz está ligado no intelecto. Eu estou tentando ligar um pouquinho, porque, como vocês falaram em Lúcifer, eu não entendo muito como que ele pode ter, desde o princípio, não ter tido verdade. Que Jesus fala, né? É que assim, ó, quando eu falei do Lúcifer, né? Nesse assunto aí, mas eu pensei nisso. Quando eu falei do Lúcifer, Thiago, eu não estou falando do Lúcifer bíblico, né? Eu estou falando do Lúcifer da tradição cristã, né? Que são duas coisas diferentes, né? O Lúcifer bíblico, eu não sei se ele era músico, não sei o que ele era, né? Isso aí, mas... são coisas distintas, não é bíblico não, né? Esse Lúcifer não tem nada a ver com a Bíblia, não, tem a ver com a tradição. Isso. Então, estou falando assim, ó, segundo a tradição cristã, o Lúcifer era um anjo de luz, né? E ele era um músico nas cortes celestiais, segundo a tradição cristã. Se você pegar isso simbolicamente, o que significa? Significa que o Lúcifer está tentando desarmonizar a ordem do universo. Colocando o quê? Desarmonia. Colocando o quê? Dissonância. Mas aí, Deus transforma a dissonância dele em algo que vai funcionar depois. Falar, Lúcifer, você fez a queda, né? Você está aqui, beleza. Cadê no meu plano ainda, meu filho? Você vai fazer a dissonância se você quiser, e eu vou fazer a pirueta que aí o Thiago o Fred vai falar melhor, né? Ele vai fazer a harmonia correta para poder enganchar novamente a dissonância para poder fazer sentido na música, né? E é isso que quer dizer, tá? Thiago, importante, Thiago, assim, ó. Cristo, ele é o ato de salvação, certo? Cristo é o ato de salvação de Deus, né? Cristo não pode ser desfeito. Portanto, tem outro jeito de Deus salvar o homem? Não. Por quê? Porque teria outro jeito antes de Cristo, potencial. Mas como Deus escolheu esse aqui não existe mais. Não tem outra forma, só essa. Ponto final. Só essa. E a variação é essa, então, não poder voltar a ser potência. Não tem como, é isso. Agora, como é que esse ato aqui vai desempenhar os seus desdobramentos, né? Os seus efeitos? Aí é outra coisa. Tá. Bom. Então, por exemplo, Cristo pode salvar alguém por meio da pessoa ler a Bíblia e reconhecer nela a sua existência. Cristo pode salvar alguém aparecendo para ela em sonho. Cristo pode salvar alguém aparecendo para ela na figura de uma outra personalidade que não tem esse nome, mas é ele. Né? Eu já contei para vocês aqui, né? Quer dizer, acho que a tribo indígena, não sei se é Tupinambá no Brasil, tem uma tribo indígena no Brasil que acreditava que existia um Deus chamado Tupã, e esse Deus tinha enviado o filho dele, chamado Iandejara, para levar o povo indígena de volta à Terra Sem Males, de onde ele tinha sido expulso. Quer dizer, você está vendo isso aqui? Você está falando, cara, isso é muito parecido com o cristianismo. É muito parecido. E por que não é? Por que não é o cristianismo de uma outra forma, né? De uma outra maneira de manifestação, mas que não nega Cristo. Ele apenas reafirma Cristo com uma carta diferenciada. Deu para entender mais ou menos isso aqui? Deu. Entendi. É o que nós chamamos de fator Melquisedeque, né? Ou seja, pode ser que o efeito do Cristo ele seja diferente de muitos aspectos daquele que a gente recebeu como tradição. Porque quem nos salva não é o Cristo da tradição. Quem nos salva é o Cristo vivo. Né? E o Cristo vivo, ele pode, por seus efeitos, se manifestar de várias formas. Né? Daí a gente não sabe. Aí é um mistério. Né? Então a gente fica com o quê? A gente fica com a tradição, que é aquilo que nós temos com maior segurança. Né? Aquilo que foi testado pelo tempo e aprovado. Né? Mas não fechamos a possibilidade para que outros povos que não conheceram essa tradição possam conhecer a Cristo também. Porque seria pretensioso demais da nossa parte. Né? Sim. Tá tranquilo isso? Ou tá meio herético? Entendi o lado agora, eu entendi. Variação então, pode ser potência. Perfeito. Aí vamos aqui, ó. Então aqui agora, uma outra manifestação desse intelecto é o intelecto possível. Então agora presta atenção. Aqui. O intelecto possível, primeiro, é único. Só tem um intelecto possível. Então, tem um intelecto ativo e tem um intelecto possível. São duas coisas diferentes. Ele é único, ele é separado e ele é supra-individual. Separado do quê?
separado do homem. Tudo bem? Então tem um intelecto que é separado da gente, que é supra-individual, todos os homens têm acesso a esse intelecto, e que ele é único para todo mundo. Esse intelecto recebe, na fantasia, os conceitos inteligíveis atualizados pelo intelecto agente. Olha só. O que é a fantasia? Né? A fantasia é aquela capacidade humana de imaginação. Tudo bem? Tudo bem. Certo? O que o Averroes está falando? Que a imaginação humana tira as suas capacidades informativas de algo que está fora do ser humano. Há um intelecto possível que alimenta a minha fantasia. E alimenta do quê? Alimenta de conceitos inteligíveis, né? Conceitos inteligíveis atualizados pelo intelecto agente. Então, veja bem, o intelecto agente, ele faz um cachorro. Ele faz um gato. Ele faz um rato. Intelecto agente. Transforma potência de ato, né? Então, a ideia de cachorro vira cachorro. A ideia de gato vira gato. A ideia de rato vira rato. Quando eu olho para os cachorros, eu consigo ter uma noção de que, a despeito dos cachorros individuais, existe um cachorro universal, uma ideia de cachorro. O que é essa ideia de cachorro? É um conceito inteligível de cachorro. Uma ideia de gato e uma ideia de rato. Tem vários ratos, como você falou, Tiago, tem vários seres humanos, mas só tem uma humanidade, não tem duas humanidades. Existem vários cachorros, mas só há uma cachorricidade. Não há várias cachorricidades. Existem vários espécimes de cachorro, né? Mas cachorro é um gênero que é unificado. Esse gênero cachorro, né? Esse universal cachorro, ele está onde? Ele está no intelecto possível. Por quê? Porque no intelecto possível, qualquer cachorro pode existir. No intelecto agente, este cachorro passa a existir. Este aqui. No intelecto possível, qualquer cachorro poderá existir, porque a ideia de cachorro está lá nele. E essa ideia de cachorro, ela está no intelecto possível, e o intelecto possível, ele repassa ela para a minha imaginação. Por isso eu posso imaginar um cachorro que não existiu ainda. Né? Fala assim, ó, você pega, tem lá, você tem dois cachorros em casa, né? Dois husky siberianos em casa, né? Aí você fala pro seu filho assim, ó, vamos cruzar esses dois cachorros, né? Para que nasça um filhote. E aí você começa a imaginar o filhote daquele cachorro. E quando o cachorro nasce, ele é mais ou menos igual àquilo que você imaginou. Ele é mais ou menos igual. Como que você foi capaz de antecipar isso? É porque a ideia de cachorro está presente na sua imaginação. E como ela foi parar lá? O Averroes vai dizer, ela foi parar lá porque há uma ação de um intelecto possível que coloca as coisas dentro de você. Tá difícil isso? Não, tá. Tranquilo, 12/8. Essa coisa que ele coloca lá é o saber coletivo da humanidade que se incrementa com a evolução da consciência. Ó, saber coletivo da humanidade. Então, é um saber, é uma espécie de consciente coletivo, né? Ou inconsciente coletivo, né? Toda a humanidade, qualquer homem, consegue olhar para um cachorro, olhar para um gato e falar: isso é um bicho e esse é um bicho de outra espécie. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano não confunde cachorro com gato. Né?
todos os seres humanos conseguem fazer essa distinção. Portanto, essa distinção não está em mim como indivíduo, mas está em nós como coletividade. Todos nós temos esse mesmo aparato. Vamos pegar de outra forma, né? Todos os seres humanos, independente de qual cultura seja, de qualquer tempo que seja, todos os seres humanos conseguem resolver o mesmo problema matemático da mesma forma. Pega uma equação, né? Essa equação, claro, né? Ela tem que ser transcrita, né? Nos símbolos numéricos de cada cultura, mas essa equação matemática, quando transcrita nesses símbolos numéricos, ela dará o mesmo resultado em toda a humanidade, em todo o momento, em todo o espaço, em todo lugar. Por quê? Porque ela é uma derivação de uma coisa que não é do indivíduo, é uma coisa que é compartilhada por todos os homens, quase como se fosse uma coisa meio transcendental, meio estrutural, que é esse negócio desse intelecto possível, né? O intelecto possível, ele então consegue fazer com que a gente tenha todos o mesmo conhecimento. Mas o conhecimento não para. Ele aumenta na medida em que a gente aprende mais coisas, né? Onde a gente pega a cultura, né? Novos conhecimentos e vai acrescendo esse conhecimento. Portanto, ele está falando aqui, ó, que é no intelecto possível que se incrementa esses conhecimentos com base na evolução da consciência. Aquilo que nós sabemos hoje sobre física é imensamente maior do que aquilo que o Aristóteles sabia sobre física. Mas o fato de ser maior não significa que Aristóteles não podia saber isso. Ele podia saber, mas não tinha condições de saber. Por quê? Porque não havia evolução de consciência necessária suficiente ainda para ele aprender. O que nós sabemos de física hoje é infinitamente menor, né? Isso aqui é uma impossibilidade, né? Mas, assim, é muito menor do que o que nós saberemos de física daqui a 1000 anos. Por quê? Porque haverá um incremento da consciência, né, das potencialidades humanas para incrementar isso. Mas esse conhecimento, esse incremento, ele não vem dos homens, ele vem do intelecto possível. Então, é o intelecto possível que está fazendo com que a gente aprenda cada vez mais coisas, né? Mais coisas. Aí, assim, ó, o intelecto possível fala assim, agora o homem está preparado para saber, para aprender sobre física quântica. E aí, então, o intelecto possível descarrega na fantasia, né? Na imaginação humana, conhecimentos novos, né? Sobre física quântica. Então, tudo lá. Agora a gente vai saber de, sei lá, física das cordas, né? Matéria escura, qualquer coisa. Então tá tudo lá no intelecto possível. Ele vai desaguando, né? Como uma cachoeira deságua num lago, né? E assim vai crescendo esse lago. Quer falar? Eu falo em relação a isso aí até da própria descoberta de novos medicamentos. Perfeito. Medicamentos. E aí como eu estou estudando esse lance da criação, né? Como é que foi acontecer? Tá muitos autores escrevendo sobre isso, falando sobre isso. Então, depois da queda, o homem ele não dá mais a glória para Deus. Ele não quer saber da glória para Deus. Mas sim, Deus, quando cria todas as coisas, ele não cria tudo perfeito, tudo completo, né? Ele estabelece leis, regras que encarregou ao homem. Agora você vai desenvolver as potencialidades da criação fazendo uso das regras que eu estabeleci, né? Que são as leis físicas. As leis físicas. E aí o homem começa a desenvolver, depois da queda ele começa a não dar mais a glória para Deus, dar a glória para si mesmo, né? E tudo que ele descobre agora, ele quer dar a glória para si. Eu criei a lâmpada, eu descobri isso, eu descobri aquilo, né? E aí tem inclusive o texto lá de Êxodo 31, se eu não estiver enganado, em que Deus enche o homem do Espírito Santo para ele produzir arte. Não é para ele pregar, é para ele produzir arte, né? Então ele começa a desenvolver arte. O homem não dá mais a glória para si, aliás, não dá a glória para Deus, tem a glória para si. Então, Deus segurou, você não vai descobrir isso agora não, tá? Trabalha mais um pouco, vai sofrer um bocado aí, né? E depois que você soube, descobrir a cura para a doença tal. Então, Deus vai dando em gotas aí homeopáticas, né? Vai descobrindo as potencialidades da criação. Isso. Ou seja, o intelecto possível, ele está gotejando mesmo, né? Na mente humana, cada vez mais conhecimento, na medida em que a consciência humana se expande. Então, veja bem, Leno, não sou eu quem aprendo, quem descubro coisas novas. É o intelecto possível que dá a mim condições para que eu descubra. Sim. Perfeito. Tranquilo? Eu digo aqui, isso é Deus que deixou essas leis. Só que, você não vai descobrir isso agora, não. Vai demorar um pouco. Aí depois o intelecto do homem vai lá e, né? Intelecto possível. E aí, o
O intelecto possível não é o intelecto da humanidade. Mas assim, é isso mesmo. Né? Porque assim, ó, como que a gente pensa a nossa história, Leno? A gente pensa a nossa história com homens que, por meio da sua própria inteligência, conseguiram desenvolver novas tecnologias. Né? Então você fala o Einstein, o Newton, né? O que o Averroes está falando é o seguinte: esses homens, eles não possuem essa inteligência. Eles só estão acessando a inteligência que está em um nível acima deles, do intelecto possível. Beleza, perfeito. Isso mesmo. Beleza. Tranquilo? É isso. Eu não sei se isso é a mesma coisa que você está falando, né? Não, mas está isso mesmo. Então tá bom. É o seguinte, eu atributo a todo esse conhecimento, essa inteligência a Deus. A Deus. E vai sendo acessada, né, pelo indivíduo ao longo do tempo, na medida em que Deus vai estabelecendo. É hora disso, é hora daquilo, entendeu? Perfeito. E aí olha o que ele vai falar. Que quando todo o intelecto possível, ou seja, né, tudo que é possível ser aprendido, né, for aprendido pelo homem, for atualizado, né, o homem souber tudo, haverá uma união mística entre o homem e Deus, de maneira que o homem se tornará divino. Divino em que sentido? Ele não se distinguirá mais de Deus em termos de potência intelectual. Então, o que o Averroes está falando? Que Deus, ele é intelecto puro e perfeito. O intelecto puro e perfeito de Deus age como intelecto agente, transformando aquilo que é intelecto puro em intelecto atual. Ao mesmo tempo, age como intelecto possível para fazer com que o homem cada vez mais aprenda, e ao aprender, esse homem ele se eleva cada vez mais para chegar mais perto do intelecto. O Averroes não tem uma teoria da salvação, né? uma doutrina da salvação. Ele tem uma doutrina da elevação mística. Né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais perfeito você se torna, mais próximo da perfeição, mais próximo do divino. E essa é uma ideia aristotélica. Essa é uma ideia do Aristóteles e do Platão. Né? Quer dizer, qual é a ética do Aristóteles e a ética do Platão? A ética dianética, né? A ética da inteligência. Né? É você pegar a sua virtude, né? A sua excelência, e desenvolvê-la até o máximo ao ponto de ela se tornar divina. Ou seja, a sua inteligência ela pode ser perfeita até o ponto de que ela se confunde com a própria inteligência divina. Claro, isso não pode ser feito durante a vida. Você tem uma evolução, né? Uma coisa assim, meio tirada do corpo, meio transcendente, né? Mas isso aconteceria para o Averroes de que maneira? Quando os homens de tanta santidade, né? de tanta inteligência, eles ultrapassariam, né? Essa barreira da mortalidade, né? E iriam, de certa forma, alcançar, né, uma certa identificação com Deus. Lembrando que Averroes não acredita que a alma humana é imortal individual. Né? A alma humana não é imortal. A alma humana morre, mas ela pode perseverar muito tempo devido à sua capacidade de desenvolver essa perfeição. E, quiçá, talvez se tornar também um com Deus. Né? E aqui, com certeza, o Averroes ele ia ser morto, crucificado de cabeça para baixo no mundo islâmico. Pode falar. Então, Zac, o intelecto, ele tem todos os conceitos nele, né? Aí, quando ele transforma esse intelecto, a potência do intelecto é transformada em ato, é transformado pelo agente. Isso. Esses vários atos são atos que não variam mais, né? E já estão produzidos. Sim. O intelecto possível, ele pega esse ato que já está feito e consegue transformá-lo em atos imaginários. Não. O intelecto possível, ele pega conceitos inteligíveis, não conceitos atuais. Então, por exemplo, assim, ó, o ato cachorro foi feito pelo agente. O ato cachorro foi feito, então é um cachorro, certo? Já. Aí, o que o possível faz? O possível, ele analisa o cachorro. Isso. Analisa o cachorro, né? E Isso. quanto maior compreensão ele tem do cachorro, mais próximo ele chega do intelecto. Isso. Mas ele não analisa o cachorro individual. Ele analisa a ideia de cachorro. É a ideia de cachorro, isso. Ou seja, o intelecto agente fez cachorros. O intelecto possível falou assim, olha, só existem vários cachorros porque existe uma ideia de cachorro que não foi atualizada, que ela é só intelectual, ela é só potencial. Então seria a revelação lá, mais ou menos, agora vamos... Seriam os universais, certo?
criando os universais. Aqui ele está dando uma solução para isso, né? Uhum. Mas tem mais. Ó, o intelecto, então, como o Lennon falou, né? Ele goteja, né? Aqui, ó, imagina então que ele está, né? Ele está desaguando, né? Ele está vindo paulatinamente em gotas, né? Na fantasia. O que é a fantasia? A fantasia é individual, ou seja, eu tenho a minha, você tem a sua. Cada ser humano tem uma fantasia própria. Então, a minha fantasia e a sua fantasia, Tiago, acessam a noção de cachorro do intelecto possível, não de nós mesmos. A minha fantasia, então, é como se fosse uma espécie de uma folha em branco, né? Que está recebendo informações do intelecto possível, que é o mesmo intelecto que informa a minha fantasia e a sua. Por isso que quando nós falamos cachorro, a gente sabe que está falando da mesma coisa. Eu estou vendo o cachorro, você está vendo o cachorro. Eu vejo o cachorro de um jeito, você vê de outro jeito, porque a nossa fantasia é diferente. Mas quando a gente fala cachorro, a gente se entende. Por quê? Porque a gente compartilha do mesmo intelecto possível. Ficou claro isso ou não? Ficou claro. Eu acho que eu entrei na fantasia antes, quando eu falei. Eu misturei fantasia. Então você tem, né, esse homem aqui e você tem esse homem aqui, certo? Dois homens diferentes. Cada um tem a sua fantasia. Cada um tem a sua capacidade de imaginação. Mas o conteúdo dessa fantasia vem do intelecto possível. O intelecto possível, ele dá informação para todos os homens para informar as suas fantasias. Portanto, todos os conceitos, todos os universais, todas as ideias, né, tudo aquilo que é abstrato, vem por meio deste intelecto possível para a gente, na nossa consciência. Tem outra forma da gente conseguir informação? Tem, por meio dos atos. Uhum. Que o ato, ele é conhecido por mim, de que maneira? Por meio dos sentidos. Romanos 1. Lembra que eu falei no começo, né? Uhum. Então, o ato, eu vejo, sinto, vejo o ato, e o ato me informa. Mas, para eu abstrair o ato e entendê-lo de fato, né? Fazer a compreensão filosófica do ato, eu preciso de abstraí-lo, né? Eu preciso de inteligí-lo. E essa intelecção, ela vem por meio do intelecto possível, que informa a minha fantasia. De maneira tal que qualquer homem, como diria o Lennon, né? Qualquer homem que aprende alguma coisa, ele diz, glória a Deus, né? Glória ao intelecto possível. Porque veio de Deus essa informação, não veio de mim. A minha mente, né, minha fantasia, estava preparada para receber a informação. Mas a informação, de fato, não veio dela. Veio do intelecto possível. Esse intelecto possível, então, é individual. Perdão, a fantasia é individual e é, sensível, né? Ela é capaz de perceber as coisas pelos atos, né? Sensíveis, né? Mas ela só é capaz de abstrair por meio da potencial. Ela acolhe, olha só, acolhe os universais em potência, apenas enquanto contingente e, sendo sensível, não está em grau de compreendê-los. Então, assim, a fantasia, ela absorve, ela acessa o universal, né? Universal de cachorro. Pode existir um cachorro dessa forma? Pode, por quê? Porque está no universal de cachorro. É o meu cachorro universal aqui, minha ideia, né? Esse cachorro, o cachorro real, né? O cachorro em ato, o cachorro material, ele só existe porque existe o universal cachorro. Portanto, o cachorro real aqui, né? O cachorro que está em ato, ele é um cachorro contingente. Contingente é o quê? Dependente, né? Ele depende da essência, ele depende do ato, né? Ele depende da potência lá, do universal. Esse contingente, né? Esse continente, ele é compreendido por mim não de maneira completa, não de maneira total, mas de maneira parcial, na medida em que quanto mais eu conheço os cachorros. Né? Então, é óbvio, né, que eu tenho um conhecimento de cachorros hoje, que se eu entrar na faculdade de veterinária, eu vou ter um conhecimento que eu não tinha antes, né?
Eu já tinha o conhecimento universal do cachorro, mas não tinha, esse conhecimento não era ainda de grau elevado. Quanto mais, então, eu procurar estudar o cachorro, mais coisas eu vou conhecer sobre ele. Eu vou conhecer a biologia do cachorro, vou conhecer as doenças do cachorro, vou conhecer o comportamento do cachorro, vou conhecer a comunicação dos cachorros, e assim eu vou desenvolvendo cada vez mais conhecimento. A fantasia dá a impressão de que o conhecimento seja individual, né? Ela dá a impressão, você vê, ó, a impressão de um conhecimento individual. Mas o conhecimento não é individual. O conhecimento, ele é coletivo porque ele é do intelecto possível. De maneira assim, ó, o Leno que gosta de matemática, né, deve saber que o cálculo diferencial ele foi inventado ao mesmo tempo, né, ele foi divulgado, né, foi publicado, né, ao mesmo tempo por dois filósofos diferentes, em dois lugares diferentes, né, no mesmo momento. Em um lugar estava o Descartes, no outro lugar estava o Leibniz. Eles não trocavam correspondência, eles não se conversavam, eles não se encontraram, eles não tiveram acesso um ao outro. E os dois, no mesmo momento, desenvolveram o cálculo diferencial. Como isso é possível? Averroes explica. Ó, o cálculo diferencial está aqui, no intelecto possível. O que aconteceu foi que a fantasia do Leibniz e a fantasia do Descartes tiveram condições de receber este dado do intelecto possível ao mesmo tempo. Então, os dois acabaram concluindo a mesma coisa. Tá tranquilo isso? Pô, achei que era o Leibniz e o Newton. Não, é o Descartes. É o Descartes, né? É o Descartes e o Leibniz. O Newton e o Leibniz. É o Milton? É o Newton? Tem certeza? Do século XVII, né? Rapaz, eu tô na minha memória. Mas isso aí é o que menos importa. É o que menos importa, isso aí. Na minha cabeça é o Descartes e o Leibniz, né? Porque eu acho. E o Newton, tá, beleza. É o Leibniz e o Newton? Eu acho que é. Tá, depois a gente confirma. Vai adiante, isso aí é bobagem. Mas de qualquer forma, né? Se for um ou outro, né? Você sabe que os dois foram mais ou menos ao mesmo tempo. Tanto que hoje, né? Os matemáticos que trabalham com a história da matemática tentam encontrar uma forma de dizer que um copiou do outro de alguma forma, né? Que um plagiou o trabalho do outro, né? Ou encontrar o cálculo diferencial num cara obscuro que ninguém conhece que os dois leram, né? Porque ele não consegue admitir a possibilidade do intelecto possível ter informado duas mentes ao mesmo tempo. É até possível que um tenha vindo antes e o outro um pouco depois, mas também é perfeitamente possível que um não conhecia o trabalho do outro, entendeu? Sim, porque é matemática, certo? E a matemática tem muito trabalho filosófico também, que um desenvolve, tipo Olavo. O Olavo começou a escrever muita coisa, entendeu? E depois, um outro cara começou a escrever, mas o Olavo falou assim, não, esse cara não me plagiou não, cara, esse cara nem sabe da minha existência. E falando a mesma coisa, né? Falando a mesma coisa, entendeu? É isso. O intelecto possível, né? Ele está pronto para informar a fantasia das pessoas de acordo com o seu grau de consciência. O Olavo buscou um grau de consciência, o outro cara buscou também, eles estavam pareados, receberam no mesmo tempo a mesma informação do intelecto possível. Ô, Zac, até entra numa... Deus é incrível mesmo, né? Porque eu até escuto muitas pessoas falar assim, o filho fala muito pro pai, né? É que o filho não tem o mesmo conhecimento, fala, pai, como o senhor sabe mais que eu? Na verdade, ninguém sabe mais que o outro. É porque, de acordo com o que nós estamos aprendendo, é assim, esse intelecto, ele já é perfeito, né? Sim. E ele já está nas pessoas por completo. Ele não varia. Só que o acesso das pessoas ao conhecimento dele vem através da fantasia. Isso. É isso aí. Porque eu vejo muito comum o meu filho falar assim, mas pai, também o senhor ora mais, o senhor... Não, eu disse, não é isso. E assim eu estava explicando para eles, e como Deus é incrível, né? Eu falei isso para minha esposa ontem, porque eu falei para ela assim, ó, olha, nós já temos o máximo de Deus em nós. Entende? Isso. Só que é complexo falar, né? Porque o que nós já temos nele é o máximo, porque ele não se divide. Sim. O problema é que nós não temos acesso a essas fantasias aí. Isso, e quanto mais nós vamos tendo acesso ao intelecto possível, nós vamos conhecendo mais o ato, e quem conhece o ato chega em quem fez o ato.
que Isso. é Deus. Quer dizer, É aqui, ó, isso, né? aqui no intelecto possível tá, por exemplo, Deus inteiro. Aqui tá Deus inteiro. Todo Sim. Deus, todo conhecimento de Deus. Só Uhum. que na minha fantasia, eu só tenho o que o meu grau de consciência permite ter. Tenta trocar esse nome fantasia para outra coisa. O que seria? Fantasia O, não, inte, o intelecto individual. Pô, eu gostei é desse o nome estudar fantasia, um cara. conceito, É né? legal, entendeu? Fantasia é legal. Mas assim eu Fantasia. queria entender, estudar algo, né? A fantasia é o... É que a gente logo associa a fantasia ao conceito moderno, né? Isso, De o problema. conjecturar Aí, algumas coisas que não existem. Esse é o problema. porque na hora de ensinar eu queria trocar, entendeu? Eu não falo fantasia, mas aí se não der eu continuo falando fantasia. Se você usar outra palavra, você tá meio que, tipo assim, né? Depravando. Você está sendo infiel para com o desenvolvimento da tese, da teoria. Só se tivesse um sinônimo, né? Se tivesse algo realmente muito... Não tem, O né? problema Então, é você definir, ó, é você separar. Olha, o conceito de fantasia é esse. O conceito pós-moderno que deram a palavra é outro, entendeu? Uhum. A palavra, Tiago, que é sinônimo de fantasia, é imaginação. Imaginação, né? É imaginação. Acho que imaginação fica melhor. Mas aí tem que tomar cuidado, né? Porque imaginação também no mundo pós-moderno, como o Lennon falou, né? Você pode ter assim, né? Fantástico mundo de Bob, né? Assim, mundo imaginário, né? Coisa que não existe. E não é isso. Não é isso. Você pode também chamar, de maneira muito herética, né? De intelecto individual. Intelecto individual. Né? Individual. Então aqui tem... Criança, cara, tem que ser fantasia e tem que ensinar o conceito certo, tá dando com criança, tem que falar entendeu? Acho fantasia. que você mudar isso aí... Se você começar mal, você vai terminar mal Criança depois. tem que fantasiar, cara. Criança tem que ter fantasia assim, tem que ler Crônica de Nárnia, C.S. Lewis, entendeu? Isso. Porque assim, Tem que ler nós imaginamos... tem que colocar essa molecada para ler isso, cara. Ó, isso. É uma fantasia eu pensar que Deus ele é a causa de si mesmo. Isso aí. Tá na sua fantasia isso, né? Eu só tenho essa fantasia porque eu sei que através do intelecto possível que Deus ele é um ser que fez a si mesmo. Isso. É isso. Isso aí. Então a sua fantasia, lembra que eu falei, né? A sua fantasia é todo o conhecimento que você tem. Tudo que você tem é fantasia. Tudo. Uhum. E aí você guarda na memória uma parte dela, porque outra parte você vai esquecer, né? Uma parte da fantasia é guardada na memória. Da memória, você faz abstrações intelectivas, né? E você faz, então, sei lá, né? Criações intelectuais, né? Mas a fantasia é essa primeira parte aqui, ó, que ela não é irreal. Ela é muito real. Ela é muito real. Ela é somente a sua capacidade de formar imagens dentro da sua cabeça, né? Veja bem, Tiago, que coisa interessante. Se você lê qualquer coisa e não forma imagem mental do que você está lendo, você não consegue ler. Você não consegue entender. O Lennon gosta de matemática aí, ó. A mente do Lennon provavelmente olha uma conta de matemática e ela forma uma imagem mental que o Lennon consegue transmitir para o cérebro dele como assim, ó, essa equação é isso. Eu olho para essa equação e eu não tenho uma imagem mental referente a ela. Portanto, para mim é só rabisco. É só letra, número, não significa nada. Mas para alguém que entende matemática, aquilo virou uma imagem mental, virou uma coisa, uma fantasia do qual ele vai conseguir produzir conhecimento a partir dela. Você entendeu o que eu quero dizer? Isso é tão verdade porque você consegue descobrir possibilidades, entendeu? Você desenha possibilidades na sua cabeça. Quando você estuda física, por exemplo, o conceito vetorial de física, você desenha como você vai conseguir solucionar, e quando você traz isso para explicar algum conceito filosófico, você faz uso um conceito físicos e matemáticos para poder explicar aquilo ali. Entendeu? Perfeito. Por exemplo, eu gosto de usar muito a palavra, a última aula que eu dei, né, sobre a criação, estrutura e direção, eu chamei de função criacional a frase "e disse Deus". Porque ela aparece em todo o texto lá, em todo o texto da criação, e disse Deus, então é algo que se repete. E depois, e disse Deus, por que eu chamei de função criacional? Porque logo que vem, o que é em função? Por que função criacional? Porque o elemento vai funcionar em função daquilo que foi dado o nome a ele. Se Deus chamou de luz, né, então havia um princípio de funcionabilidade, ou seja, a luz ia funcionar em função direta daquilo que Deus disse, e disse Deus. Né? Então existe essa relação, aí você consegue até... Para mim fica mais fácil você fazer essa relação, entendeu? Claro, né? Você gosta de matemática, né? Para mim é um horror, você tá falando, né? Porque para mim é muito, muito custoso entender isso. Por quê? Porque eu não tenho as imagens mentais que você tem, entende? As imagens mentais que você tem, matemáticas, elas te facilitam a compreender coisas
com linguagem matemática que eu não tenho. Eu não tenho linguagem, eu não tenho... Facilita para explicar muito, não é? Muita coisa. Perfeito. É isso, né? Eu não tenho imagens mentais, fantasia musical. Portanto, muita coisa da música eu não consigo entender, né? Eu estou ouvindo a música aqui, cara, que legal isso, mas eu não consigo interpretar isso por meio de sentido. Tem gente que consegue falar assim, ó, essa música, nesse andamento, nesse acorde, bemol e tal, evoca tristeza, melancolia, olha o passo. O Fred é não é? profissional. O Fred, então, ele tem uma fantasia musical que permite que ele compreenda esse mundo que eu não consigo compreender, porque eu não tenho essa fantasia. Por quê? Porque ela não foi ainda informada para mim, e nem sei se vai ser, né? Porque não tem como também informar tudo, né? Mas você entende isso, quer dizer, cada pessoa tem uma fantasia que funciona de uma forma diferente, mas todas elas vêm da mesma fonte, né? Que é o intelecto possível. Entendi. Ficou mais perfeito agora. Perfeito, né? Então, vamos concluir agora, né? Então, aí nós temos o homem, né? O que é o homem, né? O homem, ele está unido por meio da fantasia com o intelecto possível, né? Aqui, né, no meu desenho, né? O homem está unido por meio da fantasia ao intelecto possível. Aí o Averroes está falando assim, olha, lembra lá do motor imóvel? O motor imóvel, ele é ato puro, mas para eu chegar até ele, eu tenho que alcançar vários graus de potência, né? Tem que alcançar esse grau de potência, me atualizar nele, para ir para o próximo, porque o motor imóvel está lá no final, né? Eu tenho que alcançar o motor imóvel, né? Ele está me puxando para ele. E como que eu alcanço o motor imóvel? Por meio do intelecto possível, né? Então, cada vez que o intelecto me dá uma nova potência na minha fantasia, eu consigo me aproximar mais dele. E eu conseguirei me aproximar de tal forma do intelecto puro que eu vou me tornar, vou ter uma união mística com ele, assim, vou me tornar um, né? Eu vou ter o saber divino, né? A mente divina em mim, né? E aí ele vai dizer, o ato do entender, ó, o ato do entender é tanto do homem singular, enquanto ligado à fantasia sensível, como supra-individual, o saber transcendente e o sapiente singular, e tem caráter cumulativo para toda a humanidade. Então, o ato de eu entender alguma coisa depende da minha fantasia, mas também depende do intelecto possível. Quando eu entendo algo, eu devo falar assim, olha, eu entendi esse algo, né? Foi a minha fantasia que entendeu, mas é a minha fantasia ligada a algo que é acima de mim, né? A algo que é divino, acima de mim. Esse saber transcendente, né, que é acima de mim, que é o intelecto possível, ele é o sapiente singular. Ou seja, ele é a sabedoria plena, né? A sabedoria total. Tem caráter cumulativo. Quanto mais eu conseguir saber, mais eu tenho acesso ao que é o intelecto possível. E ele está disponível para toda a humanidade de maneira igual. Pergunto, qualquer pessoa pode aprender matemática? Sim, qualquer pessoa, porque a fantasia de todo mundo tem o aparelho necessário para isso. O que falta é acessar o conhecimento matemático no intelecto possível. Então, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Por quê? Porque tudo que é possível ser aprendido está no intelecto possível. E nós temos o aparelho fantasioso para compreender tudo. O que falta é tomar consciência, que é o aprendizado, que é você, assim, ó, vou me dedicar para estudar e aprender. Eu vou me dedicar para observar e tentar organizar a coisa. Esse esforço humano é a nossa parte em transformar a nossa fantasia no ambiente fértil para que o intelecto possível ele faça dela brotar coisas novas, né? Novos conhecimentos. Enquanto o universal em ato não pode ser captado pelo indivíduo. O que é o universal em ato? O universal em ato é aquilo que está aqui, ó, no intelecto divino. Eu jamais conseguirei captar por meio, né, do meu conhecimento, da minha fantasia, aquilo que está aqui no intelecto puro, né? Puro. Mas eu consigo me aproximar muito do intelecto puro na medida em que me seja possível alcançar o conhecimento
disponível no intelecto possível. Ficou claro essa teoria dele para gente? Claro. Esse árabe é meu árabe favorito, cara. Rapaz, você pensa, né, que o cara em 1100, velho, 1100, velho, ele conseguindo fazer uma explicação fodida dessa, assim, é uma coisa incrível, assim, né? Só pode ser intelecto possível, intelecto a gente, assim. Vamos comprar a ideia dele por enquanto, né? Por quê? Porque o Tomás de Aquino vai falar, desculpa, Verroy, você tá errado. Ele vai consertar isso aqui depois, né? Mas, por enquanto, vamos ficar com ele, né? Ele tá certo, por enquanto, a gente não sabe o que é, então vamos continuar com ele. Pô, cara, né? Tomás de Aquino é meu terceiro favorito, cara. O Tomás de Aquino vai fazer assim, ó, vai falar, intelecto possível, o escambau. Isso aqui não tem, não. O que tem é intelecto humano apenas, né? Então, para Tomás de Aquino, o intelecto possível está dentro do intelecto humano, né? Está dentro, não está fora, né? Mas isso aí necessariamente os dois não estão falando coisa diferente. Eles não estão falando coisa diferente, por quê? Porque para o Tomás de Aquino, não é algo que está fora do homem, mas é algo que está dentro do homem. Para o Verroes, está fora do homem mesmo. Está fora do homem. Entendi. Então, assim, eles estão localizando as coisas em duas coisas diferentes. E aí o Tomás de Aquino vai explicar depois por que não pode estar fora do homem. Ele vai falar, não pode estar fora do homem, porque, logicamente, não tem como por causa disso e disso. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. É meu terceiro favorito. Quem que é o primeiro, Léo? O primeiro é Santo Agostinho, cara. E o segundo? É João Calvino, né, velho? Muito bem, então. Né, velho? É mesmo? O primeiro é o Agostinho e o segundo é quem? É o Calvino? O Calvino é um monstro também, né? Monstro também. Não, cara, não gostei da Suma de Calvino. Se tu lê aquelas institutas do módulos separados ali, cara, o Calvino ele começa a desenvolver o pensamento dele, cara, ele usa os pais da igreja, ele usa Platão, ele usa Aristóteles por diversas vezes, olha, Platão disse isso, eu concordo até aqui, mas aqui ele está errado por causa disso, disso, disso. Aí Aristóteles disse isso, até aqui eu concordo, até aqui, aí ele pega os pais da igreja, ele pega, cara, assim, o cara era muito dedicado, cara. Isso aqui é muito, essa aqui é muito resumida, né, Ed? Essa é a versão de 1536, eu acho. Não, 1500. Eu achei 1535. Eu achei muito teológica, não filosófica. Mas ele não é filosófico. Mas ele não é filósofo, ele não é filosófico, né, velho? Ele é teólogo, né? Isso aqui é depois. Não, eu sei, mas pro cara entender isso aqui, não é qualquer um, não, cara. Senão o cara não entender, sabe? Às vezes tem pessoas que gostam do Calvino, mas o cara só acredita o que ele fala, não compreende o que ele fala. Na verdade, ele diz que é calvinista por causa dos calvinistas, não por causa de Calvino, entendeu? Eu parei de ler ele porque eu estou lendo Tomás Aquino antes. Agostinho, eu li bem pouco, mas Tomás Aquino eu estou lendo por causa da Suma, né? E é importante. E agora sim, Thiago, é muito importante você saber quais são os filósofos que o Calvino lia. Sim, eu não... Porque isso vai informar você qual é a linha que ele está tomando. Porque, assim, isso, cara, pega aí, 90% dos calvinistas que existem não fazem a menor ideia disso. A menor ideia. Eu não li de Calvino ainda, não sei nada de Calvino, nada. Sim. Sim. É o que eu digo, cara. O problema nunca vai estar no Calvino, vai estar no Armínio, vai estar nos calvinistas e nos arminianos, entendeu? Deixa eu entender, o Calvino, então, ele não é filósofo, ele é teólogo. Ele só não significa que ele não leu, viu? Existem pressupostos filosóficos no Calvino. Ele não discute na filosofia. Só que ele não está fazendo filosofia. Ele está fazendo teologia. Por isso que eu parei de ler, porque a teologia, para mim, no momento, ela não é mais importante.
Tudo bem. momento da minha vida. Mas quando você for ler o Calvino, agora você tem que lê-lo a partir das bases filosóficas dele. Quem é que o Calvino está lendo na época dele ali? Né? Ele está lendo Platão, está lendo Aristóteles, mas está lendo quem mais? Está lendo os escolásticos. Igreja, entendeu? Crisóstomos, Orígenes, ele está lendo esses caras todos aí, cara. Tá lendo os caras todos. Mas ele também deve estar lendo pessoas da época dele também ali. Né? Com certeza os escolásticos. Tomás de Aquino, entendeu? Santo Agostinho, ele cita todos eles, cara. Sim. Perfeito, né? Chegar nele depois que conheceu os outros, né? O Calvino morre quando? Você tem a data de morte dele? Cara, 1507. Cara, pera aí. Pô, não lembro não, Zag, mas... Cara, ele morreu novo, cara. Ele... não vou lembrar de cabeça agora, não. 1500 alguma coisa, né? Isso. 1594, 1500 Foi antes de 1600. Então ele provavelmente leu ou tomou conhecimento do Maquiavel, que é dessa época. Maquiavel, isso aí. De vários personagens dessa época, entendeu? Michelangelo, Leonardo e outros, né? Newton, talvez. Newton é depois. É 1600. Eu tô certo, então. Não tem por que eu ler Calvino antes de entender Tomás de Aquino. Não, porque são coisas diferentes, né, Thiago? Sim. Ler filosofia primeiro, para depois ler o Calvino, vai te ajudar pra caramba. Você vai ter consciência, né? Mas se você quer só ser um teólogo, aí você pode ler, não tem problema nenhum. Vai ser um teólogozinho caído, né, mano? Como eu tenho a vida toda, né, cara? Quando eu tenho a vida toda para ler, não deixa Calvino para depois. Teólogozinho caído, né? Eu acho assim, até, Lena, eu acho o seguinte até, cara. Você pega esses caras, inclusive do Jumper,